paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o Diácono Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2024 a revista que tem como tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12. Estamos chegando, irmãos, no final do nosso trimestre. Nós estaremos estudando então a lição de número 12, restando apenas uma lição para encerrarmos este trimestre abençoado por Deus. E eu gostaria de convidar você que está chegando agora, ou você que já nos acompanha aqui pelo canal, a estar estudando junto comigo a revista do próximo trimestre, que terá como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Amém? Creio eu em Cristo Jesus que também será de grande valia para a nossa vida. Nesta lição de número 12, irmãos, nós estaremos estudando o seguinte tema: a bendita esperança, a marca do cristão. Nós somos marcados pela promessa de Cristo em nossa vida. Nós somos marcados não externamente, como o gado assim é marcado, mas nós somos marcados no nosso coração. Nós somos marcados, pela fé, pela esperança e pelo amor de Deus para conosco. E já citando essas três virtudes teologais que nós estaremos aqui também enfatizando durante toda a lição de hoje, que tem como texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto está lá escrito em Tito, capítulo 2, no versículo de número 13. Nós temos como verdade prática: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. E o que vem ser essa âncora aqui? Essa âncora é uma peça pesada, normalmente de ferro fundido, que ela serve para quê? Para estabilizar o navio. Ela serve para quê? Quando jogada ali no mar, ela serve para poder parar, fazer com que o navio ele se estabilize, ou seja, ela traz segurança, traz firmeza para a embarcação. Nós estaremos voltando neste contexto aqui sobre a esperança cristã ser uma âncora no decorrer da nossa aula de hoje. As 11 lições anteriores, irmãos, a essa que nós estaremos estudando agora, elas estão aqui no nosso canal em uma playlist chamada Nossa Carreira. Então os irmãos podem estar ali consultando as 11 lições anteriores. Nós temos como leitura bíblica em classe Romanos capítulo 8, do verso 18 ao verso de número 25, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Nós temos então, irmãos, 3 objetivos para a nossa aula de hoje. O primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã. O segundo, explicitar, ou seja, tornar claro a doutrina da esperança cristã. E o terceiro objetivo, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Por que estamos estudando esta lição? A nossa parte motivacional, gostaria de frisar aqui
que nós sofremos grandes aflições, vitupérios, tribulações e muitos outros prejuízos por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Mas não podemos perder a esperança em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós também não perdemos a capacidade de nos alegrarmos e regozijarmos em Cristo Jesus. Amém? Então, como falei aos irmãos, né, as três virtudes teologais, né, a fé, a esperança e o amor, e Paulo vai citar isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Por quê? Nessa parte motivacional ainda, é a nossa fé que nos impulsiona a crermos, né, a termos esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos enfatizando um pouco melhor tudo isso aqui no decorrer da nossa lição de hoje, que tem já como palavra-chave a palavra esperança. E a parte introdutória da nossa lição, ela vai dizer que a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Como já citei aqui, um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, no verso de número 13. E ainda, né, nós cremos, né, que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós nascemos de novo, vamos dizer assim, nós somos convidados a viver esta vida de esperança. Então a nossa esperança ela está fundamentada na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Pedro diz lá na sua carta, em 1 Pedro capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 21, os irmãos podem estar lendo todo o contexto, eu vou enfatizar aqui o verso de número 3, que diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu comentei na aula passada, né, falando sobre o tema desta aula de hoje, que nós iríamos falar sobre essa viva esperança que nós temos, ou seja, cremos na nossa esperança fundamentada na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos 3 tópicos, né, para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro tópico ele tem como tema: para onde aponta a esperança do cristão? Aí vem a resposta. A esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro, como nós lemos lá, né, em Romanos capítulo 8, do versículo 24 ao versículo de número 25, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Ainda podemos trazer aqui que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, no versículo de número 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da graça. Então, irmãos, a nossa Bíblia, ela é o nosso manual de fé e conduta, e ela é inefável, e ela é inerrante também, ela não contém erro, ela não é a palavra, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra, ela é a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, conhecereis a Jesus Cristo, conhecereis a palavra e ela vai nos libertar. E Paulo vem dizendo aqui, Cristo em vós, né? Esperança da glória. Então, caminhando aqui, né, para o segundo subtópico, esse foi o primeiro subtópico, né? O segundo subtópico, então, ele vai trazer o tema: a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Aqui nós vamos ver que o assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos, primeiro, a esperança na ressurreição dos mortos. Aí tem uma lista aqui, irmãos. A segunda, esperança do cumprimento da promessa. Terceira, a esperança da justiça. Quarta, a esperança do evangelho. Quinto, a esperança do arrebatamento da igreja, que nós iremos falar no tópico seguinte aqui. A esperança da vocação. 7, a esperança da vida eterna. E 8, a esperança do aparecimento da glória de Deus. Todos estas
esperanças citadas na carta do apóstolo Paulo, eu coloquei os textos, né, num slide que os irmãos podem estar acompanhando, né, no decorrer aqui da nossa lição de hoje. Temos todas as referências de onde Paulo ele cita. E ainda, irmãos, podemos estar trazendo aqui para enfatizar, né, e para deixar bem claro, né, essa questão de Paulo ele abordar, né, nas suas cartas, né, a questão da esperança aqui. Podemos trazer aos irmãos aqui, ó, que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada, que nós já falamos, né, a segunda virtude teologal aqui, né, das três virtudes. Ele fala, né, que a fé, a esperança e o amor, ou seja, a fé porque nós ainda não vemos, né, o cumprimento da promessa, né? A esperança porque estamos aguardando, e o amor porque a Bíblia vai dizer que este permanece, dura para sempre, né? Deus é amor, né? Então, nesse caso, já falamos, né, destas três virtudes teologais aqui, para encerrar este subtópico de número 2. Caminhando então para o subtópico de número 3, irmãos, temos o seguinte tema: Deus, o autor da nossa esperança. Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, onde, lá em Romanos, capítulo 15, no verso de número 13, que diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui também, por meio desta viva esperança, que nós já lemos lá em primeira carta do apóstolo Pedro, né? Ele vai trazer ali esse contexto que nós fizemos a leitura. Então, essa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada para o céu. Queria enfatizar aqui também Hebreus capítulo 10, do verso 32 ao 36. Vou estar lendo o verso 32 e o 36, que diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Olha o verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, para nós encerrarmos esse subtópico de número 3, nós queremos enfatizar aqui que a confiança na vida eterna com Deus está pautada, né, nesta nossa esperança. Nós temos confiança de passar a vida eterna com Deus. Por quê? Porque nós esperamos, né, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria também de trazer aqui aos irmãos, que a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Só que aqui, irmãos, eu gostaria também de enfatizar aos irmãos que a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles. Ou seja, a Igreja do Senhor, aquela que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, e não vão prevalecer, porque foram palavras do nosso Mestre. Então pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir tudo quanto é tipo de afronta do inimigo. Porém, a igreja sempre prosperou e floresceu por causa desta viva esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós, a confiança na vida eterna com Deus. Gostaria de ler aqui Salmo de número 3, verso 7, verso 8, que diz assim, Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. No verso 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Então a igreja do Senhor, ela prevalece, ela floresce e ela segue caminhando. Enquanto o nosso Senhor não arrebatar a sua igreja, ela segue prosseguindo. Por quê? Porque nós temos esta confiança na vida eterna, nós temos esta esperança na ressurreição que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ressuscitou e em glória ele vai aparecer para arrebatar a sua igreja. Então, o resumo deste tópico de número 1 diz assim, a esperança cristã que tem Deus como seu autor aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 2, nós temos o seguinte tema:
a perspectiva escatológica da esperança cristã. O que é esta doutrina, né, este ensino da escatologia? É o estudo das últimas coisas, ou seja, das coisas futuras. E aqui no primeiro subtópico, que tem como tema a Bíblia focaliza o futuro, nós vamos aprender o seguinte, ó. Ao se desdobrar os acontecimentos do início do Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Nós conhecemos ali, né, a história, né, de Gênesis capítulo de número 3, onde Deus ele fez tudo perfeito, né? Deus viu que tudo era bom. E aí o que aconteceu? Com a queda, né, do homem, com o pecado do homem, que o pecado entrou através de um homem, e aí o que aconteceu? Houve uma desarmonia nessa parte da criação. Tanto é que entendemos que Jesus Cristo ele é anunciado pela primeira vez na Bíblia, ali, nessa sequência cronológica dela, em Gênesis capítulo 3, no verso de número 15, onde Deus ele vai dizer ali, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda, né, nesta questão que estamos estudando aqui, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Nós vamos ler o texto aqui em Efésios capítulo 1, no versículo de número 10, que diz assim, ó, do 7 ao 10, é interessante a gente estar lendo, vou frisar o versículo 10, ó, que diz assim, ó, de fazer convergir ou agrupar-se, né, nesse sentido, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Ou seja, né, houve a desarmonia e Deus ele fez o plano, né, da redenção. Jesus Cristo ele executou esse plano e o Espírito Santo continua convencendo deste plano, o plano redentor, o plano de salvação para a vida do ser humano. Então, podemos encerrar este primeiro subtópico dizendo que esta promessa, ela se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Caminhando para o subtópico de número 2, temos como tema: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Aqui nós vamos trazer o conteúdo aos irmãos e começa dizendo assim, ó, muitos vivem com medo do futuro. Você já parou para pensar? Já conhece alguém, né, que fala, eu tenho um certo medo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer com o meu trabalho, com meus filhos, com minha família. Então, isso é uma coisa natural para eles. Por quê? Vamos ver, do que pode acontecer com eles, mas nós, os cristãos, se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. O que a Bíblia diz a respeito do futuro neste conceito aqui? Romanos capítulo 15, no verso 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paciência e pela consolação das Escrituras. Disse no início da aula aos irmãos que a palavra do Senhor, né, a Bíblia é o nosso manual de fé e conduta e ela não contém erros. Ou seja, se a Bíblia diz que nós somos consolados, né, pela Escritura, pelo que está ali e que para que tenhamos esperança, então nossa fé, nossa esperança, nós depositamos nesta crença. E ainda, irmãos, podemos dizer que assim a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa todas as nossas vidas e age em favor do seu povo. Isaías capítulo 64, no verso 4, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha de novo aqui a palavra espera, ou seja, estamos falando aqui sobre esperança, estamos falando aqui que a Bíblia, ela traz, né, o consolo e a alegria, o conforto e a confiança, nos dá estabilidade, firmeza para podermos crer que nossa esperança, né,
ela no porvir, ela está fundamentada na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro subtópico, ele tem como tema: por que uma doutrina da esperança? Uma pergunta. Ou seja, por que um ensino sobre esperança? Aqui, é simples a resposta. É porque confiamos na promessa da ressurreição, como vem enfatizando aqui aos irmãos, dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Vou enfatizar aqui o verso 16 e o verso 17, que diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E no verso 17, depois nós, os vivos, se ainda estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então aqui, irmãos, neste conceito ainda podemos terminar esse terceiro subtópico dizendo que quem fez essa promessa foi o nosso Deus. E aí, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, depois, lá no final da nossa lição, vou trazer também uma referência lá aos Hebreus, onde a palavra do Senhor vai dizer que quem fez a promessa é fiel para estar cumprindo. Então, neste segundo tópico aqui, que nós aprendemos sobre a perspectiva escatológica, ou seja, futura da esperança cristã, nós vimos que a Bíblia focaliza o futuro. Falamos também que a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Também falamos que, por que, citamos a pergunta aqui, por que uma doutrina de esperança? Então, o resumo deste tópico de número 2, ele vem trazendo assim, a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. E eu queria enfatizar também um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso de número 19, que diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a nossa esperança não está somente nesta vida, muito pelo contrário, a nossa esperança é o que nós estaremos tratando agora neste terceiro tópico, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na sua primeira fase, que é a primeira fase ali, o arrebatamento da igreja, como nós já citamos, que isso faz parte da esperança citada ali pelo apóstolo Paulo, quando nós falamos daqueles vários itens, e eu falei do slide que eu deixei aos irmãos para estarem acompanhando, a esperança do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso de número 8. Então, caminhando agora para o tópico de número 3, temos o seguinte tema: a esperança cristã como âncora da alma. Como disse lá na nossa verdade prática, que a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme nos dissabores, estaremos tratando agora sobre este conceito aqui, de a esperança ser âncora na vida, na alma, na vida do crente aqui. E nós já descrevemos, já conceituamos, o primeiro subtópico, ele vem trazer esse conceito do que é uma âncora, e o autor da revista, ele pontua aqui, como já trouxe aos irmãos, que é uma peça muito pesada de ferro, presa a uma corrente grossa que era lançada no fundo do mar, com o propósito do quê? Com o propósito de manter o navio parado. E aí, nesse sentido, o autor da revista trouxe uma referência que estaremos lendo agora, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, Atos capítulo de número 27, no versículo de número 29, a palavra do Senhor vem dizendo assim, para enfatizar essa explicação aqui sobre âncora. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Ou seja, eles lançaram, nesse contexto aqui, lançaram as âncoras para estabilizar, para trazer o quê? Uma firmeza. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Vamos ler uma referência lá em Hebreus capítulo 6, do verso 18 ao verso de número 19, para trazer esta explicação da âncora do navio em relação à âncora da nossa alma. Olha que o escritor aos Hebreus ele diz,
para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ou seja, Deus não é homem para que minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então, aqui nestes dois versículos, falamos sobre esperança, falamos sobre âncora da alma, que traz o que? Segurança e firmeza para a nossa vida. Ou seja, vou voltar a enfatizar, ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente nestes tempos, né, de incertezas e de intempéries e de tantas tribulações e lutas que nós passamos. Mas volto a enfatizar, como o autor da revista colocou aqui, né, a igreja nunca sucumbiu a isso e continuamos firmes, crendo na nossa promessa de vida eterna. O segundo subtópico ele vai trazer, por que a esperança do crente é a melhor? Né? É uma pergunta. Por que a esperança do crente é a melhor? Porque se alguém chegar para você e perguntar assim, por que você acha que a sua esperança é melhor que a minha? Porque nós vamos enfatizar o quê? A palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, no verso 12 e 13. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, o povo que foi escolhido por Deus, e estranhos às alianças da promessa, também não fazemos parte da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda podemos trazer aqui neste segundo subtópico ainda, que há várias religiões, várias crenças, várias outras culturas que colocam a sua esperança em outras situações. Porém, né, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Aqui eu queria enfatizar aos irmãos Colossenses capítulo 1, verso 27, que diz, né, a Bíblia, né, diz o seguinte, nesse texto que nós já lemos, mas quero fazer menção novamente, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E essas três palavras aqui, queria trazer uma ênfase sobre elas, que já a esperança em Cristo é segura. Por quê? Salmo 36, no verso de número 7, diz assim, como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio, ou seja, esperança, segurança à sombra das tuas asas. Ainda sobre a nossa esperança ser consoladora, olha o que diz lá, né? Jesus como nosso consolador. O que significa essa palavra consolador? Companheiro em todos os momentos, mestre para nos ensinar, testemunha diante de Deus e nosso advogado para nos defender. Paulo, ainda escrevendo em 2 Coríntios capítulo 1, verso 5, diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. E qual é o propósito? Com que propósito? Jeremias capítulo 29, no verso de número 11, diz assim, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, temos um propósito consolidado por Deus, que é estarmos, né, na glória com o nosso Salvador. Amém? O terceiro subtópico, irmãos, ele vai falar, mantendo firme a esperança. Olha, neste mundo, né, de tantas incertezas, né, nós já falamos sobre a âncora da alma do crente, que é a esperança lá em Hebreus, e agora nós vamos falar que afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. E esta segunda vinda de Cristo aqui, né, podemos dizer, né, que
ela é ali, será em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, onde os salvos em Cristo subirão. E aí, numa segunda fase, Jesus Cristo vai aparecer para todos. Então, neste conceito aqui, falando, que afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo, na sua primeira fase ali, que é o arrebatamento da igreja. Aqui também eu gostaria, irmãos, de enfatizar um hino da nossa harpa cristã, que se encontra no hino de número 300, que ele vai trazer a seguinte estrofe, Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa, essa estrofe é muito linda, cantada nas nossas igrejas aqui da Assembleia de Deus. A nossa esperança, ela é Jesus Cristo, e nós aguardamos a sua vinda. E para nós darmos sequência aqui na nossa lição de hoje, nesse contexto de manter firme a esperança, devemos, o autor da revista pontua aqui, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Como eu falei para os irmãos, a primeira fase aqui da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, temos que estar prontos, porque nós não sabemos o dia e também não sabemos a hora em que o nosso Senhor virá. Mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Olha o que Lucas escreve em Lucas capítulo 18, no verso de número 8, a parte B. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que nós estejamos sim firmados. Lembras lá das 3 virtudes teologais? Fé, esperança e o amor? Então, neste caso, gostaria de trazer aqui aos irmãos o resumo, a sinopse deste tópico de número 3, que diz assim, a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Gostaria de caminhar para a parte de conclusão da nossa lição de hoje, onde o autor da revista ele pontua aqui, lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar. Tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não estamos isentos dessas coisas que acabamos de citar aqui, Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. Mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel para cumprir. Aí citei aos irmãos que gostaria de estar lendo em Hebreus capítulo 10, no verso de número 23, onde a Bíblia afirma: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a última lição deste segundo trimestre, e ela vai ter como tema a cidade celestial. E gostaria também de estar enfatizando aos irmãos a revista que estaremos estudando no terceiro trimestre de 2024. Ela vai ter como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando ricamente.